Vamos que o som não pode parar, é show, é aula de filosofia. Vamos com tudo, senhoras e senhores, ô meu pai do céu. Não tem fim esse isolamento, não há quem aguente um troço desse. Quando é que isso acaba? Quando é que isso acaba? Quando é que a gente vai poder de novo se encontrar, trocar ideia, o professor ir dando aula exagerado e olhando pra carinha de vocês e entendendo o que fulano tá entendendo, pelo olhar sacando que o cara não tá entendendo. Porra, gente, assim fica difícil, né? A gente precisa conversar imaginando se tudo aquilo que a gente tá falando tá fazendo sentido. Reparem que não é simples assim, reparem que tudo isso demanda um certo esforço imaginativo, mas eu tenho certeza que você, se porventura sentir que não está entendendo, portanto, se porventura se ver com dúvida, você vai me procurar nas redes sociais, seja Instagram, Facebook, até o WhatsApp. Você vai me procurar e a gente vai esclarecer a tua dúvida. Eu tenho certeza, porque nós temos um compromisso aqui. O nosso compromisso é a realização do sonho. O nosso compromisso é a aprovação no vestibular. Bom, gente, na aula de hoje nós vamos tratar da última escola epistemológica, ou seja, da última escola da teoria do conhecimento da era moderna, o chamado criticismo ou racionalismo crítico, tendo como maior nome Immanuel Kant. Bom, eu lembro a vocês que o racionalismo defende que a origem do conhecimento está no sujeito que nasceu com propriedades racionais, com a capacidade de pensar. Do outro lado, o empirismo, que defende que a origem do conhecimento está na experiência que é captada pelo sujeito através dos seus sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato. Temos então o criticismo como terceira corrente epistemológica ou de teoria do conhecimento, que produz uma síntese das duas. Entende que o conhecimento é resultado da relação entre o sujeito que pretende conhecer e o objeto a ser conhecido. O sujeito, portanto, nasce com propriedades racionais, aquilo que Kant chamou de formas a priori, que serão preenchidas por aspectos da experiência, por elementos da experiência, aí sim alcançando um conhecimento genuíno, verdadeiro, a partir desse mix entre razão e experiência. Kant já é um iluminista, Kant já está no século XVIII. Kant ele tem aí algumas obras importantes. A sua obra de relevante importância na teoria do conhecimento é Crítica da Razão Pura. A aula de hoje, a primeira parte da aula de hoje, se pautará pela análise de aspectos constantes na obra Crítica da Razão Pura. Nós também analisaremos mais para o final da aula um outro elemento da filosofia kantiana, a chamada ética. E aí estudaremos o imperativo categórico. Tema este que está presente em 3 obras de Kant. A primeira, Crítica da Razão Prática, Fundamentos da Metafísica dos Costumes e Metafísica dos Costumes. Nestas 3 obras, Kant então desenvolve a sua ética, também conhecida como o imperativo categórico. Mas vamos então começar a análise da Crítica da Razão Pura. Antes, fazendo um breve histórico, né? A gente costuma dividir a filosofia epistemológica de Kant em antes e depois a obra Crítica da Razão Pura, antes e depois da obra Crítica da Razão Pura. Na fase pré-crítica da razão pura, Kant foi um racionalista. Kant estudou um camarada chamado Leibniz. Inclusive, ele tem uma obra chamada Monadologia Física. Monadologia vem de mônada, que é um conceito leibniziano. Ele estudou, então, Leibniz e produziu esta obra. E aí ele vai dizer o seguinte, gente, que foi no contato com John Locke, no contato com David Hume, portanto 2 grandes empiristas, que Kant despertou de um sonho dogmático,
Qual era o dogma? De que a origem do conhecimento estava apenas no sujeito que nasceu com a racionalidade, com a capacidade de pensar, e, portanto, a experiência não havia o que importasse para a produção de um conhecimento. Ele desperta, então, desse sonho, dessa alucinação, desse delírio. Afinal de contas, quando você dorme, você imagina coisas. Até parecem reais, mas, na verdade, não são. Então, Kant vai se tornar aí um criticista, então surge a crítica da razão pura, a obra em que ele apresenta toda a sua epistemologia. Bom, primeira questão importante da obra que a gente precisa conhecer é que a palavra crítica, ela está num outro sentido que o nosso tradicional. Hoje, você falar em crítica é você falar de fazer observações muitas vezes negativas, você expor defeitos, você falar mal, né? Muitas vezes o senso comum entende a crítica exclusivamente como isso, né? Mas não. No sentido filosófico, quando a gente usa a expressão crítica, a gente se refere a uma análise. Então, crítica da razão pura refere-se a uma análise da razão pura, desta razão, desta racionalidade presente no ser humano, nestas formas a priori presentes no ser humano. Bom, gente, vejam só. A gente também diz que a filosofia kantiana é uma filosofia transcendental. Por que a gente fala em transcendental? Porque o desafio do Kant não é um desafio exatamente ligado à matéria, um desafio físico, né? Kant está diante de um grande desafio: mostrar como o pensamento se estrutura. E mostrando como o pensamento se estrutura, dizendo de outro modo, como o pensamento pensa, Kant vai então distinguir uma razão que leva a um conhecimento verdadeiro de uma razão meramente especulativa, meramente opinativa. Vejam que não é um desafio qualquer, é uma questão bastante intensa, bastante séria. Pois bem, então essas são as informações iniciais que a gente precisa conhecer de Kant. Uma outra informação que a gente precisa conhecer de Kant diz respeito a uma forma a priori, a uma dessas estruturas presentes no entendimento, essas formas puras que podem levar a um conhecimento depois que somadas a elementos da experiência. Então, há algumas formas a priori presentes no entendimento, apenas uma é importante para fins de vestibular, é aquilo que Kant chamou de intuição. A intuição é uma forma a priori de sensibilidade para o conhecimento. A intuição, ela é capaz de captar elementos da experiência em direção a outras formas a priori, em direção ao entendimento. Então a intuição, no sentido de forma a priori, de estrutura mental, não tem relação com o sentido de intuição que nós temos hoje em dia. Bom, embora a palavra seja a mesma, o sentido é outro. E uma outra questão, a intuição, ela possui duas qualidades especiais. Uma qualidade espacial, ou seja, é possível através dessa estrutura a priori, desta forma a priori, localizar espacialmente e também localizar temporalmente aquilo que pretende ser conhecido. Então, a intuição a gente precisa saber. Outras duas questões que nós precisamos saber de Kant são os seus conceitos de fenômenos e númenos. Como fenômeno, nós entenderemos a realidade da nossa experiência. Então vejam só, os fenômenos são aquilo que se manifesta, são aquilo que se apresenta, são aquelas coisas que se apresentam na experiência, no concreto, na realidade concreta. E os númenos? Os númenos se referem à realidade considerada em si mesma, ou seja, a essência das coisas. Númenos e fenômenos. Númenos, a essência das coisas. Fenômenos, aquilo que se manifesta das coisas. Segundo Kant, ao homem é dado a capacidade de conhecer os fenômenos, porque a intuição, ela captura aquilo que está no espaço e no tempo, portanto a realidade da nossa experiência. Aquilo que é essencial, e Deus é uma essência, é um númeno, portanto,
não é capaz de ser conhecido porque está além das formas a priori que nós temos, que estão aptas a conhecer, a produzir um conhecimento. Portanto, númenos e fenômenos são outros dois conceitos que a gente precisa conhecer. E aí, caminhando para o fim dos seus estudos epistemológicos, vamos entender os juízos. Vejam só, gente, a expressão juízos, segundo Kant, são relações que envolvem sujeito e predicado. Sempre que eu tiver uma formulação envolvendo sujeito e predicado, eu tenho um juízo. Os juízos são de dois tipos, segundo Kant. Há os juízos analíticos, e o Kant vai chamar de juízos analíticos aquele em que o predicado já está contido no sujeito. Ou seja, o predicado revela uma obviedade do sujeito. Ou seja, isto é uma sentença, é uma frase envolvendo sujeito e predicado que independe da experiência, é anterior à experiência. Quando eu digo, por exemplo, que o triângulo tem 3 ângulos, a ideia de que tem 3 ângulos está subentendida no sujeito triângulo. Triângulo, 3 ângulos. Portanto, precede a experiência, trata-se de um juízo analítico. E há um outro juízo chamado juízo sintético. O juízo sintético é aquele que ocorre quando há um acréscimo de uma característica no predicado, claro, que veio da experiência e que não estava contido, portanto, nesse sujeito. Os juízos sintéticos, eles são de 2 tipos. Há os juízos sintéticos a posteriori, que são aqueles juízos Ctrl+C, Ctrl+V da experiência. Eu vejo um elemento da experiência e aquele elemento da experiência singulariza o sujeito. Eu digo, por exemplo, assim, a bota é amarela. Então eu tenho aí o amarelo singularizando a bota, portanto é uma característica que veio da cor, é uma característica que veio da experiência. E eu tenho juízos sintéticos a priori. Reparem que o próprio nome já nos dá uma ideia que este é o juízo do criticismo, este é o juízo que pode nos levar a um conhecimento válido, segundo Kant. Olhem só, gente, o juízo sintético a priori é aquele, se é sintético, traz elementos da experiência. Mas se é a priori, ele faz desses elementos da experiência uma combinação com formas puras, formas a priori presentes no entendimento, produzindo então um conhecimento válido, um juízo que revela um conhecimento puro, genuíno, e esse sim então válido, não duvidoso, não incerto, como no caso dos juízos analíticos e dos juízos sintéticos a posteriori. Bom, gente, no caso dos juízos sintéticos a priori, eu posso dizer que são aqueles que produzem conhecimento independentes da experiência, mas se relacionam com a experiência, porque começam na experiência. Então são independentes, porque entram as formas puras, mas se relacionam com a experiência. Os juízos da matemática, as leis gerais da física, enfim, são exemplos de juízos sintéticos a priori. Vamos discutir então agora a ética kantiana. Vejam só, gente, a palavra ética vem do grego ethos, que significa comportamento. Portanto, quando eu quero discutir ética, eu quero discutir os princípios gerais que devem orientar um determinado comportamento de modo que ele seja justo, não injusto, certo, não errado, e daí por diante. Bom, eu me referencio nesses princípios para saber como agir de modo a não infringir nenhuma norma ilegal ou desrespeitosa ou ter um comportamento não aceito. Bom, olha só, gente, a ética kantiana recebeu o nome de imperativo categórico. Imperativo, reparem que a expressão imperativo nos lembra ao modo de conjugação no imperativo, imperativo categórico. É uma ética racional, porque o Kant constrói essa ética toda racionalmente e ligada à prática, ao modo do sujeito ser no mundo. Essa ética kantiana, a do imperativo categórico, pode ser aplicada a qualquer indivíduo em qualquer circunstância. Reparem, a qualquer indivíduo em qualquer circunstância. Ele é composto de princípios universais de conduta, são guias para estimular a vida.
Segundo Kant, a sua ética, o seu imperativo, reparem de novo, vou destacar isso, imperativo, modo de conjugação. A sua ética é uma ética do dever, é uma ética de mando, dever, mando. Em grego, atenção a essa dica que às vezes cai no vestibular. Quando eu falo em dever, quando eu falo em mando, em grego dever é deontos, com TH, dever é deontos. É por isso que quando a gente fala que a ética do Kant é uma ética do dever, um outro jeito de dizer é que a ética do Kant é uma ética deontológica. A palavra deontológico, deontos, dever. A ética kantiana é essa do imperativo categórico, que são princípios gerais que orientam o comportamento de todos em qualquer circunstância, construída racionalmente. É uma ética deontológica, é uma ética do dever. Então vejam só, gente, ela obedece a princípios universais. O que eu estou querendo dizer, né? Ela serve para todo mundo, em qualquer circunstância, para todo mundo. A expectativa do comportamento, então, tem que ser igual. Vamos pensar em imperativos categóricos, exemplos assim. É claro que não, os imperativos categóricos kantianos não são escritos exatamente como eu vou dizer no exemplo, mas é só para a gente entender. Quando eu digo assim, não matar o próximo, esse é um imperativo categórico, vale para todo mundo em qualquer circunstância e é um dever. Não mate o próximo. Tanto que a gente coloca a excepcionalidade quando a gente pensa daí em éticas que foram legalizadas, que se converteram em lei, né? A legítima defesa é um ato excepcional, é um ato de exceção. A regra é, não mate ninguém. Uma outra ideia para a gente pensar o imperativo categórico kantiano é tornar a humanidade como fim e não como meio de suas ações. Portanto, a humanidade deve sempre ser atendida no bom sentido quando a gente pensa aí as ações, quando a gente pensa aí a ética. Porque se eu entendo a humanidade como meio, eu faço dela um uso utilitário, um uso como coisa, aí não. O ser humano precisa ser valorizado em sua plenitude. Bom, gente, em linhas gerais, essa era a aula sobre Kant e o criticismo. Aproveitamos o gancho da aula do Kant para já discutir a sua ética, a ética do imperativo categórico, e claro, cai também bastante no vestibular, cai no Enem, enfim, não há o que se discutir. Então a gente faz bem de ver, e vocês, por favor, estudem, se aprofundem, não se esqueçam de tirar dúvidas se necessário. É claro que mais adiante, se nós mais uma vez visitarmos questões éticas, como nós vimos lá atrás na aula de Aristóteles, a ética da justa medida, do meio termo, do justo meio, depois mais adiante nós vamos falar de utilitarismo e outras questões mais ligadas à ética. Quando nós falarmos novamente da ética, eu, é claro, revisitarei a ética kantiana, o imperativo categórico, para que nós, a partir das mais variadas repetições, memorizemos para o vestibular. Bem, gente, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês. Tamo junto, vamos em frente. Beijo no coração. Tchau!